foi do dia 20, a de Nero foi do dia 23. Ah, foi essa daqui. Fale sobre a atmosfera. Foi no dia 16. Eu coloco a data aqui. Então, diga aí, Sofia, como você respondeu. Calma. Eu respondi a mesma coisa que eu sempre coloco nos outros. Se mudou, não foi? Na tarefa passada, você colocou, fale sobre a atmosfera. Antes da outra tarefa, eu só peguei dela. Eu coloquei a atmosfera terrestre, a camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidez. Da gravidade, a atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar em aquecendo a superfície por meio da retenção do calor e reduzindo os extremos de temperatura entre a noite e o dia. O Andy fez. O Andy fez. Eu acho que eu fiz. Diga como você fez. Ícaro, você respondeu. Aqui fale sobre a atmosfera, né? É. Eu fiz uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Ela protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da rotação do calor. Retenção do calor. Muito. Ícaro fez, Ícaro. O professor era do dia 16 de setembro, né? É. Eu tenho aqui, não é? Fale sobre a atmosfera, explique a existência do ar, né? É. Pronto, estou aqui. Ô, professor. Diga lá aí, Ícaro. Eu não fiz não, mas eu vou fazer, porque esses dias eu tava tentando entrar era no aplicativo. Não estava conseguindo entrar, não, né? Aham. Fez. Evelyn fez. Levi fez. Não, professor. Eduarda. Professor. Eduarda fez a questão. Sou eu entrei agora. Pega o caderno, Eduarda. Evelyn respondeu, Evelyn. A segunda. Explique a existência do ar. Vou procurar aqui, professor. Rapaz, ainda estou procurando. Já era para estar com o caderno aí, viu, amigo? Aí quem foi que fez o número 2? Eu fiz, professor. Então me diga aí. Certo. O ar é uma mistura de gases, vapor de água e partículas sólidas. O ar é invisível, mas sabemos que ele preenche espaços como o pneu de uma bicicleta, o interior de um balão cheio, um botijão de gás, mas apesar de não ser visível, podemos comprovar que ele existe.
Quem fez diferente? Sofia fez. Eu não, eu coloquei o ar é uma mistura de gás, vapor de água e partículas sólidas. Os principais gases que constituem o ar são o nitrogênio, que compõe as proteínas e está presente em maior quantidade, o gás oxigênio, que é utilizado principalmente na respiração dos organismos, e o gás carbônico, que é utilizado principalmente na fotossíntese. A quantidade de vapor de água presente no ar é variável e está diretamente ligada a outros fatores climáticos, como a temperatura e pressão. Certo. Tá bom. Diga aí, Ícaro. Quer falar alguma coisa, Ícaro? Como é a questão? A número 2 explica a existência do ar. Eu ia dizer que estava errado, mas está igual. Certo. Agora, o número 3, qual a explicação da OMS sobre o ar no corpo humano? Eu fiz. Fez. O Andy também fez. Evelyn fez. Maria Clara e Gustavo fizeram. Diga aí, cara. Fiz não, viu? Diga aí para mim, Wendy. Certo. Segundo a OMS, mais da metade de todas as mortes ocorreram em decorrência do chamado poluição interior ou doméstica, que se caracteriza pelo uso de materiais como madeira e carvão para cozinhar. Só isso. Ô, professor, eu ia fazer, só que não deu porque eu pesquisei, né? Qual é a explicação da OMS sobre o ar no corpo. Aí apareceu um monte de coisa. O coronavírus pode ser transmitido pelo ar, um monte de assunto assim, sabe? Só de coronavírus. Aí nem deu pra fazer porque era só coisa de corona. Aí nem tinha a resposta certa. Tentei fazer até, mas Certo aí. Tá bom. Aí, agora, procure responder ali, porque aí essas questões bem direitinho que para você estudar para quando for fazer as provas da próxima semana, porque a prova está baseada nesse assunto aí, ó. Então, a Organização Mundial da Saúde, que é OMS, ela fala também, ela explica também que no nosso organismo tem de ter 40% a 70% do ar, né? Se tiver mais de 70%, a gente pode passar mal, dar um mal-estar. E se tiver inferior a 40 graus, 40%, a gente também pode dar mal-estar. A gente pode passar mal, pode ter problema de asma, né? Então, o corpo humano tem de estar de 40% a 70%. Nem mais do que 70% e nem menos do que 40%. E se isso acontecer, a gente pode dar um mal-estar, ter problema de ar, certo? Então, eu também não achei não, professor. Então, no caso, nem mais de 70 e nem menos de 40, né? Tem de estar entre 40 a 70. Não pode estar nem menos do que 70 e nem mais do que 70. Senhora, Professor, Diga. eu tô ouvindo música de jogo, uma zoada de jogo. Tem alguém jogando. Mas quando ele joga aqui. Ô, Marconildo!
Marconildo. Mesmo, é. Marconildo. Marconildo. Oi, Olha isso, quem é que tá jogando? tá jogando? Sim, parece que tem uma zoadinha ali no jogo aí. A menina E tá cada vez pensando. que aparece, vem quase perto do áudio de Sofia ou é de alguma outra pessoa. Ó, um aviso, eu não tô jogando jogo nenhum. Muito menos eu não tô jogando jogo nenhum, professor. Sofia, tu tá jogando alguma coisa aí? Não estou, não, professor. Porque quando a gente escuta, aí aparece a imagem de quem tá no áudio. Quando vocês mexem em qualquer coisa aqui, tem um tremor, a gente vê a imagem aqui. É, justamente, é porque quando a pessoa fala ou mexe alguma coisa, aí aparece na tela do professor. Se mexer em qualquer coisa, a gente vê. Olha, se eu E pegar o que aparecia mais era o de Sofia. Mas eu não estou jogando. Tá Meu celular, Cuidado, ele viu, Sofia? Sofia, você precisa estar melhorando, viu? Assim, não é desse negócio, desse assunto, não. Mas você está precisando melhorar um pouquinho, viu? Sei que todo mundo está estressado de aula online, tudinho, mas você está saindo, você não está participando das últimas aulas, está saindo mais cedo, certo? Aí depois eu vou conversar com você e sua mãe, viu? E sobre seu Micaías está entrando todo dia atrasado, está faltando as aulas. Se precisar de um ponto, eu já disse, viu? Precisar de um ponto, a gente não vai dar, vai para recuperação. Porque está faltando as aulas, sexto ano é a turma mais problemática. Era a melhor turma que tinha, e vocês agora estão ficando horrível. Horrível, né? Eu entrei atrasado porque tive um problema. Sim, isso aí é o seu caso, eu resolvi. Isso aí eu sei. Mas a turma não está vindo para as aulas. Ontem a professora de ciência só estava com 2 alunos na sala de aula. Isso é inadmissível. Porque vocês não estão adquirindo conhecimento que é para o ano que vem. E a gente está tendo aula. Aí não está vindo para aula de arte, não está vindo para aula de sociologia. Por isso que a última aula hoje vai ser sociologia. E quem não vier, eu vou pegar, vou botar falta, vou ligar, vou botar professor, ontem na falta, aula de arte, certo? a minha internet ela estava ruim. Eu não estava conseguindo entrar na aula, estava travando demais. Aí eu você, até avisei. quando trava, você sai e volta até melhorar. Viu? Então, Ok. vamos melhorar a frequência dessa sala, porque, olha, só está mais frequente Raimson, o Andy, certo? Evelyn, certo? E só esse aqui, só essas 3. E eu quero essa turma melhor do que as outras, porque vocês vão ser os alunos que vão tirar nota 10 no Enem. É, professor? Professor, eu não participei antes de ontem porque eu não estava conseguindo fazer o login na minha conta. Certo. Aí tá dizendo que o meu nome estava no nome do meu e-mail, eu tive que dar um cupom. Pronto, Ajeitando essa a conta. questão do e-mail você tem que organizar aí. Mas, olha, Ícaro estava com maior dificuldade de vir. Estava querendo assistir aula, mas não estava conseguindo por causa da internet, o celular, do não sei o quê. Aí a gente, preocupado, resolveu a questão dele. Ele já está assistindo aula e ele é um aluno muito assíduo. Ele só faltou porque eu estava resolvendo as coisas. Mas muitos alunos aqui, inclusive seu Micaías, que eu fico no pé dele o tempo todinho, vou ligar de novo mais uma vez para o pai dele para organizar, porque ele só entra depois de 9 horas. Fica dormindo de 7 horas da manhã. Hoje perdeu a aula, de 7 horas da manhã tinha aula. Aí perdeu a aula. E perder aula é perder conhecimento. Viu? Dona Bárbara, eu quero o telefone da sua mãe, viu? Já mandei mensagem para ela, ela não me responde. Eu vou pedir para a diretora ligar para sua mãe, viu? Aí vai ligar para sua mãe. E lembrar, não vai ter segunda chance na prova bimestral, viu? Não vai ter nem segunda chance, não. Estude para tirar nota boa, certo? Boa aula, professor. Obrigado.
Aí a próxima eu perguntei, cita as consequências do ar para o organismo humano. Cita as consequências. Eu Quem coloquei. respondeu essa? Eu fiz. Diga. Posso dizer? Pode. Danos à saúde humana, desconforto, dores desagradáveis, doenças do aparelho respiratório, câncer, asfixia, irritação dos olhos e gargantas e mucosas. Correto. Eu coloquei. Além desses problemas, a poluição do ar desencadeia diversas consequências para o nosso corpo. Ela está relacionada com a diminuição da eficácia do sistema mucociliar das nossas narinas, aumento dos sintomas da asma, infecções das áreas superiores e incidência de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Certo. Beleza. Correto. Aí a próxima, essa é bem fácil. Eu coloquei, fale sobre a água. Aí, Eduardo respondeu esta. Número 5, Eduardo, fale sobre a água. Evelyn e Bárbara fizeram. Clara. Jonathan fez. Eu fiz. Eu vou entrar e sair porque tá travando. Tá certo. Eu fiz, professor. Diga. Eu coloquei. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. É abundante no universo, inclusive na Terra, onde cobre grande parte de sua superfície. É o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. Certo. Eu também fiz, professor. Diga o que você fez. É uma substância química. Moléculas são formadas por átomos de hidrogênio e um de oxigênio. É abundante no universo, inclusive na Terra, onde abre grande parte de sua superfície. Certo. E é importante para todos os seres vivos, né? Sem água a gente não vive, é igual ao ar. No nosso organismo tem de ter, no mínimo, 2 litros de água por dia. Então, acabando ele, a gente também não sobrevive sem água, né? Porque ela é utilizada para vários tipos de coisas na nossa casa. Tá? Tomar banho, fazer a parte de higiene, fazer a refeição e outros. Então, a próxima, faça a relação das gotículas de água e o ar, né? A número 6 de vocês, como é que diz aí? Eu coloquei em grandes atitudes, as moléculas de água começam a se aglutinar, formando gotículas. Estas também se agrupam cada vez mais, formando nuvens. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes e água, riachos e rios, formando o seu caminho para chegar ao mar. Correto, tá bom, tá certo aí. Aí a outra pergunta, qual foi?
pergunta foi... Ô, professor, eu respondi igual ao Wendy. Certo. Qual é a próxima pergunta aqui para ver se eu estou na sequência aqui? Explique as precipitações atmosféricas. Certo. Diga aí como você fez. Podemos entender por precipitação atmosférica o retorno do vapor de água presente na atmosfera no estado líquido ou sólido à superfície da Terra, sendo que os 10 últimos ocorrem por deposição na superfície terrestre. Eu fiz, professor, eu coloquei. Podemos entender por precipitação atmosférica o retorno do vapor de água presente na atmosfera no estado líquido ou sólido. A superfície da Terra, sendo os dois últimos, ocorrem por deposição na superfície terrestre. Foi mesmo que o meu. Certo. Aí eu falei a outra. Fale sobre a chuva. Eu fiz, professor. Diga. Chuva é um fenômeno meteorológico que resulta da precipitação das gotas líquidas ou sólidas da água das nuvens sobre a superfície da Terra. Pronto. Certo. Tá bom. Correto. Eu respondi, professor. Diga. Eu coloquei. A chuva é um tipo de fenômeno meteorológico que resulta da precipitação das gotas líquidas ou sólidas da água das nuvens sobre a superfície da Terra durante o fenômeno da precipitação. Gotas pequenas crescem por difusão de vapor de água. Agora eu pergunto, Foi a Maria. mesma que o meu. Aí eu pergunto, Evelyn, Bárbara, Eduarda, Clara, Gustavo, Joanta, João Vitor, Levi e Ramils. Vocês responderam quais? Diga aí, quando você responder até agora. Diga aí. Nada. Vocês copiaram e não responderam ou nem copiaram? Tchau. Eu copiei, Hein? E professor. responderam? Eu copiei, mas Não, você já disse que teve um problema na internet Professor. do computador. Eu Diga, respondi a seis igual a Diga, Bárbara. A 6 eu respondi igual a do Wendy. Só que as outras eu não respondi. Agora me diga a 9, como você respondeu, por que a água é importante para a agricultura? Eu respondi. Bárbara respondeu, Bárbara e Evelyn. Não. Ai, rapaz. Professor, Sim, eu Wendy. respondi. Diga. Eu coloquei. A água sempre esteve presente em atividades da agricultura e pecuária, permitindo ao homem. Professor, o senhor está falando sobre a chuva? Quem já fez foi? Não, já é a Foi, próxima. professor? Não, sobre a chuva você já respondeu. Certo. É Então o eu 9. 6, diga. Ô, professor, ela já Certo. A água é um dos recursos fundamentais para a existência do homem na Terra, já que sem ela não haveria qualquer tipo de vida. Entre eles, a agricultura é uma atividade que demanda o uso de água para a cultura dos alimentos e a manutenção das lavouras em diferentes regiões do mundo. Pronto. Correto. Professor, eu fiz. Certo, diga. A água sempre esteve presente em atividades da agricultura e pecuária, permitindo ao homem se estabelecer em comunidades fixas para produzir o próprio alimento
Dessa forma, o líquido é diretamente responsável pela vida na Terra. Hidrata e garante a produção de alimentos de origem vegetal e animal. Certo. Agora o 10. Como é constituído os lençóis subterrâneos? Fizeram essas? Professor, Ela não aqui não tem, não. Ela só Tem, não? passou Porque aí não tem essa daí, não. Os lençóis freáticos são constituídos pela água que filtra na terra. São constituídos pelas águas da chuva que filtra no solo e acumula na parte interna. Agora vamos para o outro, para o do dia 23. Ô, professor, eu Para o copiei. dia 23. Eu coloquei como é constituído o lençol subterrâneo. Na hora de responder, aí só apareceu assim para mim. O lençol freático ou lençol de água é um reservatório de água presente na parte da Terra. Os quais variam de 500 a 1.000 metros de profundidade. Dessa maneira, uma parte da água da chuva escoa à superfície, enquanto outra parte se infiltra nos solos, formando assim os lençóis freáticos. O áudio de Sofia está travando, professor. Quando ela fala bem rápido, mas algumas vezes quando ela fala devagar, aí fica pegando. Eu não entendi quando nada ela do que fala- ela disse. Eu coloquei. Agora vamos passar para o dia 23. Eu coloquei. Dia 23. O lençol de água, professor. É um reservatório de Diga. água. É daquele dia sobre o Fale sobre a Neva? Sobre É. a neve? Certo. Tá, eu fiz. Tá certo, filho, do jeito que você fez, tá correto. É porque Eu fiz, professor, fale sobre a neve. Então, vamos, agora, do dia 23, quem foi que respondeu? Eu falo sobre a neve, professor. Diga aí, Ícaro, como você fez? Peraí que Ele eu tô também não. Parece que ele não estava. Evelyn, estava no dia 23, Evelyn? Sim, professor. Hoje está com 8 dias. Hoje está com 8 dias, Evelyn. Fez? Algum. Então me diga aí o primeiro. A neve é uma ocorrência meteorológica que consiste na precipitação de flocos formados por cristais de gelo. Eu fiz, mas só que eu fiz mais, professor. Diga, Wendy. Certo. A neve é uma ocorrência meteorológica que consiste na precipitação de flocos formados por cristais de gelo. O fenômeno pode apresentar intensidade leve, moderada ou forte, podendo receber a denominação de nevasca Professor, ou nevão, quando se trata de uma tempestade de neve ou neblina. Diga, Ícaro. Ô, professor, eu fiz. Certo. mas só que tá igualzinho. Pode falar, diga. Eu tô dizendo, eu fiz, mas a questão número 1 tá igualzinha, a de Wendy. Tá certo. Eu fiz também. Certo. Vamos para o número 2. Como é a pergunta do 2?
O que acontece com a temperatura inferior a 0 grau? Diga aí a resposta. Deixa eu falar, professor, deixa eu falar essa. Fale, pode falar. Trata-se do limite inferior da agitação térmica e corresponde a um estado físico em que toda a energia cinética e potencial de um sistema é igual a zero. De acordo com a terceira lei da termodinâmica, se algum sistema atinge a temperatura do zero absoluto, sua entropia torna-se nula. Eu fiz. Eu respondi também, mas só que foi diferente dele. Diga, Sofia. Professor, eu respondi assim. Alcançada a temperatura abaixo do zero absoluto, devido à forma como a temperatura é definida, não há uma transição suave entre as temperaturas absolutas. Então, logo, a distribuição de energia é invertida, atinge um calor descomunal. Eu fiz, mas só que foi diferente do dela, professor. Diga. Eu coloquei hipotermia. Aí é a temperatura corporal reduzida que acontece quando um corpo dissipa mais calor do que produzida internamente durante o tempo suficientemente prolongado. Correto. Ô, professor, Agora- mas vocês também sim, quais as regiões que podem nevar? Diga. Eu coloquei aqui no Professora, Brasil. também. Eu coloquei lugares onde podem nevar no Brasil. Há registros oficiais do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Há registros extraoficiais em Minas Gerais. Eu Diga, coloquei Wendy. assim, professor. Deve ocorrer nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, no Oeste, Sul, Meio-Oeste e Planalto Norte de Santa Catarina e áreas do Sul e Sudoeste. Quais regiões podem nevar, né, professor? Diga, Eu pus assim, há registros oficiais de neve nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. E registros extraoficiais em Minas Gerais e Espírito Santo. Certo. Tá bom. Essa é uma região mais alta aqui também. E aqui no Brasil são essas regiões aí. Essas áreas daí que pode Ô, nevar. professor, Diga. eu fiz o número 4, porque a neve muda o dia a dia das pessoas. Certo. Esse daí eu não achei, não. Ô, professor, Eu também não achei. eu fiz Essa assim. questão era mais pessoal. A gente vai ver a neve e vai dizer o que a gente pode, o que pode atrapalhar para a gente. Não é isso? Ok. A gente nunca Diga, viu a Sofia. neve, como é que a gente vai responder isso? Eu coloquei. Mas aqui não neve como não tem neve como tem lá no Rio Grande do Sul. Mas tem alguns períodos aqui que pode nevar numa parte mais fria, né? No Ai, mês meu Deus, de só do Papai Noel. só de manhãzinha, logo cedo, às vezes pode nevar, viu? No interior, no sertão, neve, tem, né? Só que são poucas, não é como a que existe lá, Ô, que professor, existe no sul. Diga. eu respondi assim: populações que se desenvolvem em áreas onde ocorre neve estão sujeitas a alguns danos, como deslizamentos, avalanches e acidentes relacionados nessas atividades. No Brasil, em alguns casos, temos a ocorrência de neve, algo raro para um país de clima tropical, porém com alguns registros ao longo do ano. Não pode dizer para eu copiar, porque eu não achei.
Deslizamento, avalanche e acidente. Deslizamento, avalanche, E acidente. certo. Peraí, como é? fez? Peraí, deslizamento, Avalanche, É porque quando neva muito, você não vê as estradas. Você não pode se a andar. pessoa tiver, o professor, se a pessoa tiver, digamos, em cima do telhado que estiver nevando, se a pessoa der um grito ali em cima alto, vai acontecer uma avalanche, né? É. Aí ó, você fica. Não enxerga o que está na sua frente. Diga aí, Carol. falei nada não. Não? Aí a próxima questão agora. Eu fiz. Falei Diga. sobre orvalho, granizo e geada. Aí, orvalho é um fenômeno físico no qual a umidade do ar precipita por condensação na forma de gotas. Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície. Granizo é uma forma de precipitação composta por pedras de gelo. Aqui está falando de, às vezes, chuva de pedra, né? Ô, professor, Correto. ovários eu escrevi igualmente. Agora, geada e granizo eu escrevi geada. É o processo de sublimação do vapor de água em áreas próximas da superfície imediata de contato com a formação de acúmulo de gelo sobre a superfície. Plantas e objetos expostos à geada branca mais comum congela somente a área superficial, enquanto a geada negra se manifesta em temperaturas menores de 10 graus Celsius, mais forte e pode resultar morte de plantas. E granizo eu coloquei. É um tipo de precipitação atmosférica responsável pela queda de gelo em pedaços e representa formas irregulares de tamanho geralmente superiores a 5 milímetros. Normalmente caem em conjunto com a chuva. Correto. Professor, eu achei aqui o que fala sobre o Vale e a Geada, aí eu pesquisei sobre granizo também, né? Diga, O sim, Vale e a pode falar. Geada. Se a noite é o suficientemente fria, o vapor se condensa formando gotículas de água sobre o solo e sobre as plantas. Essas gotas se mantêm durante a manhã e são denominadas orvalho. Se essa mesma condensação ocorre quando a temperatura está abaixo de 0 graus, forma-se a geada branca. Aí o granizo é a forma de precipitação que consiste na queda de pedaços irregulares de gelo, comumente chamados de pedra de granizo. Essas pedras na Terra são compostas por água no estado sólido e medem entre 5 a 200 milímetros de diâmetro, sendo as pedras maiores provenientes de tempestades mais severas. Correto. Tá certo. Ô, professor, eu fiz número 6. O que acontece nas manhãs de baixa temperatura. Diga. Eu coloquei sobre essa temperatura, o fluxo de oxigênio do corpo é diminuído e a circulação sanguínea fica bem mais lenta. Nesse estado, a maioria das pessoas perde a consciência. Eu fiz igual o de Levi, só que não tão. Só que do mesmo jeito. Tá bom. Diga como você fez. Professor, eu fiz o que acontece nas manhãs de baixa temperatura. Aliás, na hora que eu pesquisei, mas isso acontece, por exemplo, só tem aqui o que acontece quando a temperatura do corpo está baixa. Só essa coisa assim, sabe? Só essas coisas só falando o que acontece se a temperatura corporal estiver alta.
o que acontece quando a temperatura do corpo tá baixa, coisa assim, não achei nenhuma que desse pra responder, assim, sabe? Pode falar, diga. O que acontece nas manhãs de baixas temperaturas e nem o que acontece quando se respira as crustas de orvalho a 0 graus. Porque eu não achei resposta. Veada é a solidificação do ovário, que acontece nos dias frios, na madrugada. O ovário são as gotículas de água que ficam nas plantas. E o granizo, que são as pedras de gelo. O número 7 eu não consegui achar. O número 7, né? O que acontece com as gotas de orvalho se resfriar a menos de 0 graus? Quando ela está a menos de a menos de 0 grau. Ela solidifica. Quando está menos de 0, ocorre a solidificação. Ela vai passar do líquido para o sólido. Então, ela se forma gelo. Só isso. Há uma solidificação. Ela se torna gelo ou pedra de gelo. No número 6? Aí, quando há uma solidificação, ela se torna sólida. E quando a temperatura aumenta, elas desmancham. Certo? Então, ocorre a solidificação. Entendeu? Olha, já temos. Todas as questões já foram corrigidas, né? Só falta aquela que o senhor disse que ia colocar, que era do número 1. Sobre a existência do ar, qual a explicação da OMS sobre o ar do corpo humano? Sim, aquela aí do corpo humano, ela, no corpo humano, a temperatura tem de estar de 40 a 70% de ar. Se ele tiver inferior a 70, a gente passa mal. E se tiver superior de 70, a gente também passa mal. Então, ele deve estar entre 40 a 70. Então, o senhor pode repetir o número 7, o que acontece quando se respira as grutas de orvalho a 0 grau? Ocorre a solidificação. Solidificação, ela se torna pedra de gelo. E o que acontece nas manhãs de baixa temperatura, que eu não fiz? Na prática, quando você coloca uma água na geladeira, ela está líquida. Quando você tira, ela está gelo. Professor, vai cair a ligação. Certo? Pronto, olha, então. Certo, olha, já. Então, tudo que você viu. É bem rápido. O que acontece nas manhãs de baixa temperatura? Aí vem o orvalho, acontece os orvalhos, a vegetação fica molhada. Os carros ficam cheios de água. Certo. Aí, então, até terça-feira, e tudo que eu falei ontem e hoje, vocês podem encontrar na prova, viu? Eu coloquei. Faça uma boa prova para tirar 10. E os que não responderam os questionários,